Com muita alegria registramos que há alguns dias o venerando apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier, foi homenageado na ONU. A doutora Vanessa Anceloni e os espíritas radicados nos Estados Unidos, brasileiros, latinos, outros, alguns americanos, promoveram um encontro com a projeção do filme do venerando apóstolo. Desnecessário dizer da emoção que tomou conta do auditório enquanto se deixava dominar pela mensagem superior dessa película, que se transformou no verdadeiro êxito de bilheteria em toda parte onde foi apresentada. Mas quando nós pensamos em Chico Xavier, nas grandes realizações, e hoje nas homenagens que lhes são prestadas, e estamos aguardando para o próximo dia 3 de setembro a avant-première do seu Nosso Lar, em excelente produção internacional, pensamos que a vida do apóstolo tenha sido sempre aureolada pelas alegrias e pelas homenagens. Em realidade, o que hoje está sendo tributado é uma gratidão algo atrasada, como sempre ocorre, por aquela vida de dedicação, de homenagens e de amor. Oportunamente, conforme se encontra no livro de entrevistas, perguntaram-lhe algumas das suas lembranças mais cariciosas e daquelas mais comovedoras da sua existência na condição de médium. E Chico Xavier narrou uma experiência que lhe marcou toda a vida. Quando ainda relativamente jovem na mediunidade, em Pedro Leopoldo, aconteceu na cidade um hediondo crime. Um jovem foi assassinado, deixando a mãezinha viúva em solidão e em muita angústia. Ele procurou contribuir da melhor maneira possível para minimizar a dor da saudade e do choque experimentado pela genitora, agora em solidão. Passado algum tempo, certo dia, apareceu-lhe o espírito de uma amiga, uma senhora modesta que vivia também na cidade, então desencarnada, e pediu-lhe que naquela noite fosse a residência da senhora saudosa para fazer o evangelho no lar. A bênção do evangelho no lar. Chico não teve dúvida. A hora aprazada, digamos que às 20 horas, ele dirigiu-se à residência da senhora enlutada. E quando lá chegou, acompanhado por 2 ou 3 pessoas, explicou-lhe que ia fazer o estudo do Evangelho, dedicado ao seu filho e também ao seu coração dolorido. Ela foi tomada de uma grande emoção. Abençoou o momento, preparou a mesa modesta, colocando um pedaço de tecido, um vasilhame com água e alguns copos muito pobres. Sentaram-se e foi feita a prece de abertura. Logo depois, Chico pediu-lhe que abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. E ao fazê-lo, saiu o tema, o perdão das ofensas. Era muito significativo. Ela deu-lhe o Evangelho e quando ele ia começar a ler, alguém bateu à porta. Ele parou, ela levantou-se. E quando chegou à porta, encontrou um mendigo. Um homem marcado pelo sofrimento, esfaimado, maltrapilho. E o homem disse, venho pedir uma esmola, estou com muita fome. Ela redarguiu que naquele momento, exatamente naquele momento, não lhe poderia oferecer um alimento, um jantar, porque ia orar a Deus. Estava fazendo o estudo do Evangelho. Ele não gostaria de participar. Embora o homem não entendesse, no seu estado de deplorável necessidade aqueceu. E sentou-se na modesta sala. Chico começou a ler o Evangelho. A dulce da palavra caía no ambiente silencioso como bátegas de luz. Depois que terminou a página, ele fez a interpretação e passou a palavra à mãezinha saudosa. Com muitas lágrimas,
Ela agradeceu a Deus o sofrimento que estava passando, explicando que devia ter uma razão que lhe escapava, a lei de causa e efeito, mas que ela perdoava o criminoso do mais íntimo do coração. Ela perdoava o indivíduo que arrebatou a vida do seu filho querido. Podia imaginar o que ele iria sofrer. E por isso mesmo, no íntimo dos seus sentimentos, ela o tinha também na condição de filho. As lágrimas prosseguiram e o culto também. Então foi feita a vibração final, a magnetização da água, que foi dividida. No silêncio que se fez natural, antes que ela se levantasse para atender o mendigo, ele perguntou-lhe: a senhora é a mãe do morto? A mãe do assassinado? Ela disse: sou, meu filho, sou eu. O homem atirou-se-lhe aos pés e disse: eu sou o assassino. Fui eu quem o matou. Eu tenho isto. Já que a senhora me perdoou, sem eu ter necessidade de pedir-lhe perdão, eu tenho que me reabilitar. Eu agradeço o alimento que a senhora me vai dar, mas agora mesmo eu vou apresentar minhas autoridades. E saindo da casa modesta, ele foi à delegacia de polícia, onde confessou o crime. Naquela madrugada, ou na madrugada do dia seguinte, quando o Chico estava orando, o desencarnado apareceu-lhe e disse-lhe: Chico, muito obrigado. Fui eu quem levou o irmão assassino à nossa casa para que ele ouvisse minha mãe perdoá-lo do âmago do seu coração. Então, realmente, uma história desta é inesquecível. Uma das bênçãos da mediunidade desse apóstolo. Mas ele teve a oportunidade de narrar amigos. Também uma experiência muito curiosa. Ele trabalhava no Ministério da Agricultura em Pedro Leopoldo. E o seu chefe, o Dr. Rômulo Joviano, era um cavalheiro muito austero, nobre e generoso. E muitas vezes, nas exposições de gado, que tinham lugar no estado de Minas Gerais e em São Paulo, Chico Xavier acompanhava-o para poder ajudá-lo, para exercer o seu mistério. E certa feita, havia uma exposição na cidade mineira de Curvelo. E Chico foi acompanhar o seu patrão generoso e amigo. Chegando a Curvelo, Chico procurou saber se havia algum centro espírita. Eram horas diurnas, e ele desejava orar, entrar em sintonia com as entidades venerandas, prestigiar a casa espírita, mas não havia. Então, sentindo muita necessidade de recolhimento e oração, ele viu ao fim de uma longa avenida a catedral dedicada a São Geraldo. Então, ele resolveu ir ao reduto religioso para poder mergulhar na sublime prece de que sentia necessidade. Mas nós vamos fazer uma breve pausa e logo voltamos para reflexionarmos em torno da vida de Chico Xavier. Caminhava então pela longa avenida, na direção da Catedral de São Geraldo, e percebeu que algumas senhoras olhavam com certo espanto. Na sua santa ingenuidade, ele imaginou que talvez se tratasse de pessoas que haviam lido alguma obra da sua psicografia ou equivalente. A verdade é que, de repente, ele foi convidado por 4 policiais para dirigir-se à delegacia. E ele perguntou: mas qual a razão? Porque o senhor cometeu um delito muito sério. O senhor assaltou um homem que vinha no trem e roubou-lhe a importância de X. Então, tomado de espanto, ele disse que de forma nenhuma ele estava ali na cidade, a serviço com seu patrão, o Dr. Rômulo Joviano. Então, os policiais mostraram-lhe uma foto do assaltante e ele confessou que realmente se parecia muito com ele. Então, não tendo outra alternativa, já que recebeu uma voz de prisão, ele fez a jornada de retorno pela avenida, com os policiais um à frente, outro atrás e outros do lado.
E então ele narra que foi apupado. As pessoas chamavam de ladrão, de bandido, de escória. E ele foi até a delegacia. Ali na delegacia, depois de uns 2 a 3 quilômetros em que esteve prisioneiro, ele contou que estava a serviço do Ministério da Agricultura. O Dr. Rômulo, nesse ínterim, procurou pela cidade e veio a ser informado desse incidente. Foi à delegacia e confirmou a história de Chico Xavier. Entrou em contato com o Ministério da Agricultura para poder confirmar que se tratava de um homem honorável, de um homem bom, de um homem gentil. E ele foi libertado. Mas a dor desse momento é para sempre. A pessoa ser apupado numa rua de uma cidade, chamado de ladrão, estar entre 4 policiais como um criminoso comum, trata-se de um testemunho, que certamente a reencarnação explica. E quando ele narrou esse fato, ele terminou contando com bom humor. Por certo, eu devo ter sido algum ladrão que não foi justiçado no seu momento próprio, mas não fica aí. Estava ele muito antes visitando Uberaba, antes de transferir-se para a bela cidade do Triângulo Mineiro, acompanhando o chefe, que se encontrava naquela urbe para participar da exposição de gado, hoje uma das mais famosas do mundo. Dr. Rômulo Joviano era quem conferia o prêmio ao animal que tivesse as melhores qualidades. E, para tanto, ele usava uma vara métrica para medir a altura do animal, o comprimento e etc. E Chico Xavier ajudava-o nesse mistério. Naquela oportunidade, Chico estava ajudando o seu chefe, que teve necessidade de entrar em contato com os fazendeiros e deixou num dos currais trabalhando. Ele, que era absolutamente fiel ao dever, cumpridor das responsabilidades, não tendo tido uma falta em 35 anos de serviço no Ministério, nunca faltou, passou o dia inteiro no labor. E ao entardecer estava bastante sujo, chovia, cansado, ainda com a vara métrica na mão, e saiu procurando o Dr. Rômulo para prestar conta da sua atividade. Encontrou um fazendeiro que lhe perguntou o que desejava. E ele disse que queria falar com o Dr. Rômulo. O fazendeiro olhou para ele com certo escárnio e disse: já sei o que você quer, você é um mendigo. E certamente você deseja pedir-lhe alguma esmola, não é isto? Ele ficou naquela situação, sem afirmar nem negar. Então o fazendeiro tomou nota de 1 cruzeiro, que era a moeda da época, e disse: tome, e deixa o Dr. Rômulo em paz. Ele ficou algo desconcertado, mas como estava com fome, ele disse: bem, já que eu ganhei isso de esmola, vou transformar em alimento. Saiu da exposição, que fica na periferia da cidade, foi até a primeira lanchonete, tomou um café com pão e manteiga e voltou. O Dr. Rômulo buscava-o por todo lugar. E ele então falou que se tinha afastado para poder alimentar-se, não narrando o acontecimento, porque o Dr. Rômulo poderia ficar exasperado e procurar saber que o tratara de forma tão degradante. Ele não disse nada. Somente quando retornavam para Pedro Leopoldo é que ele narrou o curioso incidente ao seu querido patrão. Mas não foi a única vez. Quando, por volta de 1965, contou-me ele, oportunamente, viajou com o Dr. Valdo Vieira e um outro médico amigo aos Estados Unidos, como também a Europa, ele encontrava-se em Nova York. E o Dr. Valdo tinha ido ao hospital Walter Reed, em Washington. E ele ficou a sós. Falava um pouco de inglês, mas não suficiente. Passaram-se as horas e ele com receio de sair do hotel e de perder-se ou de ter dificuldades. No dia seguinte, exceto pela manhã, ele desceu e ficou à porta do hotel, esperando pedir ajuda a alguém. Mas aquele movimento na rua, a sua timidez natural, ele não teve coragem de dirigir-se a nenhum cavalheiro quando viu uma senhora. E lembrou-se que normalmente a mulher é mais gentil, é sempre mais atenciosa. E quando a senhora passou por ele, ele procurou formular
o seu pedido nas seguintes palavras: I am hungry. Eu tenho fome. Ele queria perguntar-lhe onde era um restaurante, onde era uma lanchonete. Mas ele formulou o pedido dessa forma. A senhora olhou para ele e disse: venha, venha comigo. Levou-o a uma casa de lanche e disse: o que é que você gostaria de comer? Ele conseguia dialogar com alguma dificuldade. Então foi pedindo lanche, por certo hambúrguer e qualquer uma bebida. Ele serviu-se muito bem e ela gentil ali sentada. Quando ele terminou, ela pagou. Ele disse: mas não, senhora, não, eu pago. Porque hoje eu prometi a Deus, quando eu saí de casa, que iria atender com muito carinho ao primeiro mendigo que eu encontrasse. E como você foi o primeiro mendigo, eu quero ter o prazer de pagar a sua refeição. Ele ficou quieto, muito agradecido, e ela se foi jubilosa. E ele ainda deu uma gorjeta ao garçom e saiu feliz da vida. Então, quando ele nos contou isto, e nós rimos muito, estávamos acompanhados de uma amiga da África do Sul, Maria José Holmes, que é a minha tradutora naquele país, eu tive a ocasião de dizer: ai, Chico, se ele soubesse qual era o mendigo a que ele estava socorrendo, se ela soubesse qual era o mendigo a quem estava socorrendo, que felicidade teria, como nós gostaríamos de ser a pessoa que estivesse ao lado desse mendigo para nos inundarmos de luz. Então a vida de Chico Xavier é assinalada por lances peculiares, muito curiosos. E quando no período em que ele começou a receber as primeiras gratidões, estava ele preparando-se para receber a comenda da Inconfidência, a maior dada pelo Estado de Minas Gerais. Uma senhora dessa exaltada que mas aí, Chico, você vai ser homenageado com a comenda. Ele então parou e sorriu gostosamente e disse: não, minha filha, a comenda pertence a vocês. Eu vou ser o cabide onde a comenda vai ser colocada. É natural, portanto, que 8 anos depois da sua desencarnação, o mundo comovido cante hosanas e glórias ao apóstolo que, em pleno século XX, demonstrou que é possível ser cristão conforme os primeiros apóstolos de Jesus.